I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos apresentando mais um programa Assim Está Escrito. Comigo hoje, irmão Adelso, para nós termos aqui essa mesa redonda, né, irmão Adelso? Amém. Mesa redonda no significado de a palavra que serve daqui serve para lá também. Não estamos fazendo uma entrevista um com o outro, mas estamos compartilhando de meditações, compartilhando de pensamentos escriturísticos que cremos fazer bem para os nossos irmãos, né? Com Boa toda noite. certeza, verdade. Que Deus abençoe a todos, né? É um prazer estarmos aqui mais uma vez e creio que Deus nos dará graça, como sempre tem feito, né? Nós estamos felizes em estar aqui. Pois é, irmão, irmã, eu quero tomar duas escrituras aqui, fazer disso uma conexão de anos na nossa vida. Às vezes você toma uma escritura hoje e ela não faz muito sentido para quem se lê. Mas ela fará sentido para aquela pessoa que ouviu muito tempo depois. Se nós formos a Provérbios, capítulo 22, Provérbios 22, verso 15, está escrito assim: a estultícia está ligada ao coração da criança. O que é essa estultícia? Não uma palavra só, mas você pode colocar desordem, bobeiras, Falta de discernimento. tudo que é uma criança. Ela tá ligada, o mundo dela é meio que um mundo circense, vale dizer, um mundo de circo, um mundo de fantasia. Se essa criança crescer assim, a vida dela de adulto será uma verdadeira encenação. Ela nunca será real em nada. Mas como é que eu vou tirar isso dessa criança, já que ela vem com isso? Mas a vara da correção a afugentará dela. Essa vara de correção, ela não precisa ser só entendida como um instrumento de bater. Ela precisa ser vista como um instrumento de indicação. Né? Ela precisa ser vista como um instrumento de correção, como posicionamento. As pessoas, hoje existe um mundo e toda uma ideia que correção é bater. E por isso deve-se criar um lado opondo-se à agressão física. Não é uma agressão. É um ensinamento, é uma indicação, é uma cobrança. Em alguns momentos, ela vai estar ali para que aquela pessoa se sinta ameaçada. Infelizmente, irmão Adelso, você observa as coisas que têm sentido na vida das pessoas
A maioria precisa de ter tido uma ameaça. Por exemplo, as pessoas ultrapassam uma placa de parada obrigatória, mas todo mundo freia em um radar de velocidade, de uma câmera. Por quê? Porque ele sabe que aí que está a ameaça por detrás. Ele sabe que aquela infração vai ter uma penalidade. Foi um infrator registrado. Agora, quantas infrações não tem instrumento para registrar e nem tem essa ameaça? Aí a pessoa pensa assim, se eu fizer isso, qual o prejuízo? Ah, nenhum. Então eu faço. Você vai fazer só porque não tem um prejuízo? Então colocou-se por detrás uma cobrança e só se tem efeito aquilo que se consegue prejudicar. Veja bem. Aí entende-se a vara, em muitos casos, que significa alguma coisa de ameaça. Se não se fizer dessa maneira, isso aqui vai te cobrar. Sim, sim. Vai sofrer um prejuízo, né, daquilo. Aquilo vai trazer dano para ele, então ele pensa naquilo. Sim. Eu não vou... Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder, nem que seja criança Não quer. cheia de estultícia. Né? Agora, vamos pegar isso aqui e caminhar lá para o Novo Testamento, em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Os deveres dos maridos, das mulheres. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Se essa mulher esteve no grupo lá atrás de crianças que nunca foram cobradas, elas jamais se sujeitarão a qualquer coisa. Verdade. Não é? Sim. Vós, maridos, no verso 25, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se esses maridos estiverem num grupo lá atrás de Provérbio, que ele viveu no mundo do circo, a vida dele foi uma palhaçada, a vida dele de criança, de adolescente, de jovem foi só uma encenação. Ninguém nunca fez nada do que falou com ele que iria fazer. Como que esse, hoje, marido, pode se entregar por alguém? Já que ele passou uma vida toda sendo paparicado, ele passou uma vida toda sendo a graça de todo mundo. Ele nunca consegue uma responsabilidade, uma entrega, um sacrifício, uma doação, porque isso aqui é doar-se para a outra pessoa. O que seria eu me doar para você? Seria, o Adelso tem um trabalho para fazer, eu vou lá ajudá-lo. O Adelso tem uma coisa que precisa comprar e eu sei que ele não tem aquilo, eu vou lá contribuir com aquilo. É uma doação, né? É entrega, está se entregando. Mas você poderia gastar esse dinheiro consigo mesmo, verdade. Mas, de acordo com a criação que recebi, e essa criação teve princípios familiares e bíblicos também, eu consigo me doar, sem me sentir prejudicado. Né? Sabendo que há uma recompensa de ter um amigo, no caso aqui, marido, mulheres, sabendo que há uma recompensa de uma convivência prazerosa. Mas e se essa criança nunca cresce com responsabilidade, com cobrança, até mesmo a ameaça, saber que caso eu não faça tal, eu terei. Eu me lembro de uma certa oportunidade do senhor falando de um caso que o senhor estava tratando com um casal que era
não tão recém-casado, mas recentes, né, de certo modo. E que aquele homem havia sido, né, um rapaz que estava acostumado a ficar dentro do quarto, jogando, né? Sim. E que ele meio que acreditava que as roupas, elas saíam do cesto de roupa suja e voltava para a gaveta limpa como fosse um passe de mágica. É aquela coisa, nossa, minha roupa tá limpa. Uma falta de noção. É um sujeito de chocolates e jogos, né? Ali o tempo todo, não sabe como que as coisas acontecem, não sabe que uma vasilha para ficar limpa alguém teve que lavar, uma roupa para ficar limpa alguém teve que lavar. Por quê? Porque viveu uma vida toda numa casa onde havia empregados, Sim. cuidando das coisas, passa roupa, lava roupa, arruma a cama. O sujeito está acostumado a ver a casa limpa e não ver ninguém, e ele próprio muito menos, né? Nunca ter que colocar a mão naquilo para fazer. Quanto por si só, sozinhas, né? Exato. E quando ele se vê confrontado com a necessidade de colocar a mão para fazer alguma coisa, aquilo vira um problema para o casal, para ele próprio, né? Aquilo vira um motivo de guerra dentro daquela Quer saber casa, de uma né? coisa? Nesse caso específico, não conseguimos mudar. Não resolveu. Não resolveu. Separaram-se, já com filho. Sustentam, eu creio que até hoje, uma guerra familiar. Por quê? Aí entra uma coisa. Às vezes, você não ama seu filho suficiente para corrigi-lo. Mas ama em excesso um neto para tomar ele de uma mãe que separou do seu filho porque era O problema. esse sujeito aí, de tudo era automático. Então, esse moço era vítima de pais Sim. que não amaram aquele menino enquanto menino. Ele não foi amado para ser corrigido. Verdade. O que o mundo está pregando, irmão a Deus, é um desamor mascarado de um amor mágico. Porque você vai criar uma criança que o coração dela significa não o órgão cardíaco. Coração significa que o centro da vida dela está ligado à estultícia, quer dizer, o ser, o normal da criança é isso. Ele nasce tolo e permanece tolo ainda quando adulto, né? Se não for corrigido. Ou, uma palavra, moldado. Sim. Moldado, Sim, ele precisa de moldes para aquilo. Sim. Mas quais são os moldes para se colocar essa criança? O pai não pode ser porque o pai nem está por ali. Deus não pode porque não temos religião. Nós queremos viver. E depois nós queremos cobrar de adultos que eles sejam como pais devem ser. Que eles sejam como cristãos devem ser. Um dia desses, uma mãe me pediu ajuda. E aí, eu me prontifiquei a ajudar, mas eu não deixei de mostrar para ela a condição dela própria impedindo os filhos de receberem ajuda. Eu disse assim, irmã, a senhora é muito ligada ao mundo para querer filhos cristãos. Olha, eu não quero me desligar do mundo. O que é mundo? Os meus prazeres. Não estou dizendo que... Eu não disse, a senhora é muito pecadora. A senhora vive uma vida devassa. Não. A senhora é muito ligada ao mundo. O mundo te faz festas e você vai. O mundo te faz jogos e você vai. O mundo te dá entretenimento e você recebe. O mundo te dá
fantasias e você quer. E o irmão Brana disse assim, e aí eu posso usar essa palavra, mas você negligencia corrigir seu filho. Se você negligenciar, corrigir seu filho. Mas como é que corrige? Pega uma vara e senta a vara nele. Ah, não. Corrija a si mesmo, porque você é exemplo. É, sim. Não é? Como é que eu não quero você envolvido com os meninos na rua se eu sempre estou com as outras mães da rua, se eu sempre estou com as amigas do trabalho, se eu sempre estou... Então eu disse, olha, irmã, a senhora é muito envolvida com o mundo para querer filho cristão. Então, era o caso dessa família. Sim. Essa família largou aquele menino ali, um peso morto dentro de casa, e vai, e tudo que ele precisava estava lá. A roupa estava suja ontem, mas hoje Puxa ela vida. Tá limpa. tá limpa. Limpa, cheirosa. Aonde? Dentro da gaveta. Olha, essa é a sua gaveta de camisas, essa é a sua gaveta de meias, ali é seu cabide de calças. Puxa, eu usei essa calça ontem, tá lá, automático. Quero casar, eu quero ter filho também. Então esses pais não tiveram amor para educar esse garoto que agora é um homem, quer casar. Quando nasceu um neto, eles tiveram um excesso de amor e viu que não dava certo o pai com a mãe, separa. Agora esse menino é de quem? É nosso. Então, uma guerra por causa de uma criança que na verdade foi uma negligência lá atrás. Não se consegue, irmão Adelso, pegar um produto aqui se aquilo não se passou pelo processo. A geração que está vivendo hoje não sabe que para comer uma batata que sai de dentro de uma caixinha ou de um saco, plástico, aquilo teve que plantar. Sim. Ninguém nunca viu uma plantação de batata. Para se comer um hambúrguer, tem que cuidar de um boi. Tem que enfrentar um curral sujo. Ninguém sabe de onde vêm essas coisas. Então, o produto não existe sem o processo. As pessoas estão querendo verdadeiros maridos e verdadeiras esposas se não se houve verdadeiras correções e ensinamentos e sacrifícios e renúncia. Quanto tempo da sua vida você teve que passar ensinando seus filhos? Meu Deus. Corrigindo. Se você for pegar assim, tantas horas da minha vida inteira, eu Não gastei com exemplo para elas. Não dá para contabilizar, né? Quase que a vida toda. A vida toda. Enquanto a gente é pai, a gente tem que dar exemplo constantemente. De trabalho, você está trabalhando. Sim. De organizações em casa, de conversas brandas, de evitar contendas, de tudo. Toda a sua vida é uma correção, um aprendizado. Todo tempo. São informações. Aí sim, você vai dizer assim, eu vivi uma vida para elas. Agora eu exijo delas que sejam tal como eu ensinei. Há poucos dias, pastor Vilaça, irmãos, nós conversávamos, né, num dos grupos de ministros ali, falando sobre a questão de correção de filhos, né, as leis que se criaram para evitar que pais batam nos filhos, né? E a gente percebe como que essas coisas estão apertando cada vez mais. O que ocorre é que, de um lado, o senhor falou há pouco, pais que se utilizavam de alguns instrumentos para agredirem os filhos, né? E acabava fazendo ali um espancamento, e isso acontecia muitas vezes e ainda acontece hoje em dia. Mas hoje em dia existe aí uma criminalização de uma atitude como essa, o que torna até o que é correto dentro disso, porque a própria Escritura nos ensina isso, até o que é correto já não se pode fazer mais. Já.
E aí, então, isso cria um outro grupo que saiu de um extremo e saltou para outro extremo. Então, agora, esse pai, essa mãe, já não corrige mais. Nos meus filhos eu não vou bater. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E com isso eles partem para a negligência. Não ensinam, não batem e também não corrigem, não ensinam, não instruem, não dão exemplo para que esta criança ela cresça sendo moldada, né? Tirando dela a tolice, larga aquela criança para aprender com a vida, né? Sim. O que é um crime, um grande crime. Bom, Adelso, a geração dos nossos pais foi uma geração corrigida ao extremo, Sim, não é? sim. Nós temos histórias dos nossos avós que para nós pareciam radicais. Os nossos pais, eu digo dos meus, sei que seus pais também, eles foram mais brandos do que nossos avós, mas nos corrigiram. A partir da nossa geração, como pais, muitos já tinham histórias de agressão, histórias de abusos, e começou-se um movimento disso. Eu não vou fazer com o meu filho. Só que eu não vou fazer com o meu filho foi para um extremo e não buscou-se o equilíbrio. Exatamente. Então criou-se uma geração assim, não vou fazer. Ah, não. Uma hora, aquilo chega numa irritação tal, e aí vai lá e faz um ato radical. Sim. Se você ensina todos os dias e cobra pequenas coisas, você tem pequenos resultados constantes. Se nunca se ensina, para se cobrar, vai ter que se radicalizar. Faz ou então eu faço isso. E às vezes faz. Nós vemos aí assassinatos de crianças, nós vemos abandono de crianças, nós vemos pessoas que não querem conviver com as suas próprias crianças, doações Então, o que as pessoas fizeram? Elas largaram a responsabilidade de fazer o correto, o resultado errado veio, a radicalização retornou por causa daquele resultado de erro. Sim. E aí foi necessário criar leis, e quem criou muitas das vezes nem filho tem, criando lei para coibir essa radicalização. Sim. Mas radicalizaram ainda mais. Não se faça de modo nenhum. A criança precisa, desde pequena, e pequena que eu digo é muito pequena mesmo, Sim. ser corrigida, ser ensinada, exigir coisas. Você deve exigir que ela calce, você deve exigir que ela organize seus brinquedos, deve brincar, Sim. mas que coloque, porque daqui a pouco aqueles brinquedos espalhados viram obrigação de uma mãe ou de um pai Sim. para se ajuntar, Sim. e nunca da criança. E ela vai crescer. E aí, quando ele chegar aqui, que for necessário se entregar, nós estamos falando para uma igreja de gerações. Isso é verdade. Nós pregamos para um povo de gerações. Nós sabemos que eu, por exemplo, já tem pessoas que eu fiz os seus casamentos, que daqui a pouco eu já estarei fazendo o casamento de seus filhos. Não aconteceu isso com o pastor Vanderlei na nossa geração. Sim, sim. Ele fez o nosso casamento, alguns de nós fomos até dedicados ao Senhor por ele, e depois ele nos casou e participou do casamento dos nossos filhos.
Então, nós também temos essa mesma visão. Daí nós começarmos lá de trás. Por quê? Porque a exigência de uma boa esposa, ela nunca vai acabar. Todo mundo quer uma boa esposa. A exigência de um bom marido nunca vai acabar. Porque todo mundo quer um bom marido. Todo mundo lá na frente vai querer. É a mesma coisa de dizer assim, ó, olha, nós nunca mais vamos criar gado como está aí. Mas a gente não vai parar de consumir a carne. Vamos criar no laboratório. É lógico, eles estão tentando fazer aí. A ciência precisa de subterfúgios para cobrir aquilo que deveria ter sido feito ao longo do tempo em porções. Muitas pessoas vêm a nós, ao ministério, pedir ajuda ao casamento. Eu penso que deveria sim, ó, nora, vá aos seus sogros. Genro, vá aos seus sogros. Sim. Deveria ir ali. Fazer uma assim como investigação. Você, não, uma reclamação. Ah, sim. Você compra, se você fizer um trabalho errado. Procura o PROCON. De verdade. As pessoas vêm ao ministério. Sim. Agora, isso deveria ser uma ida aos sogros. Assim, eu preciso de uma conversa muito séria com vocês. Por que vocês não fizeram isso? Vocês têm a obrigação de participar agora. A gente não pode intrometer na vida de filho casado, porque negligenciou a vida de filho solteiro. Mas seria uma obrigação desses pais. Olha o que eu estou falando, isso pode causar grandes contendas ali. Mas seria uma obrigação, por exemplo, a minha nora vir a mim e dizer, meu sogro, o senhor não ensinou o seu filho tal e tal coisa? O meu genro vir a mim e dizer, o senhor não ensinou a sua filha, ou ir à minha esposa e dizer, a senhora não ensinou a sua filha comida, fazer comida, e essas coisas. E pastor Vilaça e irmãos, às vezes a gente lida com determinado tipo de situações que casais estão enfrentando, que parece que é uma brincadeira. Exato. Às vezes a gente não acredita que aquela pessoa está tendo um problema de casamento por causa de algumas coisas. Mas não é a atitude em si. É que aquilo já se tornou um costume na vida daquela pessoa e, por que não dizer, até quando um país tem uma regra, não é uma regra. Constituição? Como que me fugiu aqui a palavra? Um costume de cada país, né? Puxa. Cultura? Cultura. Aquilo se torna uma cultura de vida daquela pessoa. Aquela cultura de vida, quando ela é confrontada com uma necessidade, aquela pessoa ela já tem aquilo tão incrustado nela que ela não consegue se render que ela está com um comportamento errado. Por quê? Porque ela se apegou à sua cultura de família. Aí entra a questão do radar. Sim. Eu tenho incentivado jovens solteiros, quando começam a namorar, a cobrar um do outro assim. Sim. Vocês vivem assim? Não. Casados nós não vamos viver desse jeito, não. Ah, mas lá em casa é assim. É normal. Eu não aceito. Por que o radar? Porque ainda existe aquela coisa assim, se você não mudar, eu não caso. Isso. Entende? Agora, depois de casado, eu vou largar. Tá? Então, há pouco eu aconselhei alguém assim, exatamente, isso é cultural. Essa pessoa, o pai pensou assim, o avô pensou assim, o bisavô os amigos ao redor assim, pensam assim. Todo mundo é assim, isso é cultural, Sim. Isso não vai mudar. O que você tem agora para fazer? É negar o casamento. Eu não vou fazer.
de uma forma bem prática. Um homem que está acostumado a ver o pai estourar cartão de crédito. Normal para O ele. rapaz está vendo o pai, ele compra. Algumas vezes eu já falei isso para algumas pessoas, falei assim, por que você compra tanto? Se o seu salário não é suficiente para cobrir aquilo ali. Por que tem que comprar? Vamos dar um exemplo. Eu vi um móvel, uma cadeira, um jogo de mesa, cadeiras e mesa, uma coisa bonita. Minha mesa está caindo, lá tá, o pé está torto, está quase caindo. Eu preciso comprar. Isso é uma coisa diferente. Agora, eu vi uma mesa, achei muito bonita. A mesa custa R$3.000. Eu divido de 10 vezes. Mas espera aí, você está fazendo uma prestação que você sabe que você não vai dar conta de cumprir com aquele compromisso, e isso se torna normal. Daqui um pouco aquela pessoa está com um cartão estourado. Está devendo para uma dessas concessionárias de cartão de crédito que vão arrancar o couro dele enquanto eles puderem. Sim. Juros altíssimos e tantas coisas. E isso se torna um fator motivador para uma briga entre casal. Por quê? Porque ela, às vezes, avisou, às vezes ela pediu para não fazer, às vezes ela não tem palavra ativa dentro daquela casa. Se ela falar, dá briga, porque ele não aceita que ele está errado. Então, ele vai lá e compra. Depois, ele fica com o problema com a operadora de cartão, porque ele tem que pagar aquilo e ela vai mandando cobrança e mais isso, e tem mais as coisas de casa que tem que comprar, e tem mais a esposa que está brigando porque avisou que não era para comprar. Mas isso se torna E esse exemplo motivo, está né, sendo incrustado nos filhos que ali estão, que estão aprendendo. Todas estas coisas, como nós estávamos falando, se você não ensina para aquele menino, se você não o instrui, porque não aprendeu, e aí? Aquela esposa pode ir lá no pai, na mãe, aquele marido pode voltar lá na casa da mãe e falar assim, a filha que a senhora me deu para casar, talvez eles poderiam dizer, mas foi você que escolheu. Tá bom. Mas esses dias eu estava falando, eu falei assim, é uma vergonha para uma mãe ter uma menina de 12, 13, 15 anos, e às vezes mais do que isso, pasmemos, né, nós com isso, que ela não sabe cuidar de uma casa. Sim. Não sabe lavar vasilhas, não sabe fazer uma comida. E às vezes as pessoas poderiam pensar assim, irmão Adelso, isso é exagero. Exagero é porque às vezes as pessoas não ouvem as coisas que nós ouvimos. As reclamações. Maridos que são assim, o rei, né? Ele é o rei, ele não sabe fazer nada, ele não sabe lavar uma vasilha, e às vezes acha, eu me lembrei do senhor falando há poucos dias, do garotinho, né? Que o senhor estava fazendo o churrasco, leva para as irmãs. Não, primeiro os homens, né? Que as mulheres pecaram no Jardim do Éden. Por que esse menino estava falando isso? Porque o pai era assim. Porque o pai era assim. Com toda certeza ele havia ouvido vezes após vezes os pais falando, o pai, né, falando, tendo comportamentos daquele tipo. Então, peraí, vamos fazer vamos fazer como foi feito lá com o rei, quando ele foi escolher uma outra esposa, Vasti o rejeitou. Assuero. O rejeitou. Escolhe aí, vamos escolher uma esposa para esse menino? Com esse tipo de pensamento? E aí, irmão, você coloca a sua criança, sua menina, para esse rapaz escolher, você conhecendo, vamos colocar bem assim, você conhecendo o rapaz, comportamento dele, um sujeito bem que acha que é o último biscoito do pacote, que não aceita, não, homem não tem que fazer isso, homem não tem que cuidar. Tá bom, eu acho que você não daria. Mamãe
que ama seu rapazinho, você tem coragem de colocar seu menino para casar com uma moça bonita que só, mas que não sabe fazer nada em casa? Não daria. Então, vamos pensar daqui para lá agora? Espera aí. Você está vendo um rapaz de responsabilidade, cuidadoso, um rapaz de respeito, um rapaz esforçado, um rapaz que com hábitos invejáveis. E aí você pensa assim, minha menina não sabe fritar um ovo. Bom, Adelso, eu creio que foi domingo passado, eu falei sobre caráter. Sim. Poder sem Exato. caráter é maligno. Caráter vai te dar, ou o poder vai te dar a incumbência, a responsabilidade de julgar as coisas. Os pais tomam o seu tempo, enquanto os seus filhos namoram, eles tomam tempo de guerrinhas de família. Mas eu penso que todo pai, tanto de rapaz como de moça, eles têm a obrigação de aproximar da outra família. Sim. Para quê? Para investigar. Por quê? Você recebe informação. As primeiras informações que recebem é de gente opositores. Esse rapaz, assim, vai lá investigar ele. Sim. Sua filha gosta daquele moço? Gosta. Então vamos aproximar. Vamos lá saber quem é. Vamos ver como é que ele trata a mãe, né? Vamos ver como é que ele é cuidado em casa. Vai sentar com sua filha e vai esclarecer. Ó, É assim. o seu marido vai ser assim, assim, assim. Você vai ter isso, isso e isso. O contrário. O rapaz gosta de uma determinada moça. Vai aproximar lá daquele pai, daquela família, só que fica sustentando essas guerrinhas da família do Romeu e a família da Julieta. Os romances, as coisinhas assim. E as pessoas não têm caráter para ter filho na idade de namoro. O que eles têm que fazer? Você não quer intrometer na vida deles depois de casado? Intromete enquanto você pode. Sim. Ou enquanto você deve. Aproxima do moço, Claro que do sim. pai, dos moços que vão na sua casa. Você tem 3 filhos, você tem o risco de ter 3 problemas o resto da Claro sua que vida. sim. Claro Por que que não? Não, eu não vou não, porque eu estou ocupado. A sua ocupação será o seu problema lá na frente. É o preço que você está pagando. Isso é falta de caráter. Não, eu faço caráter como pai. Caráter como pai de criança, às vezes você teve. Ou pai e mãe de criança, às vezes você tem. Por quê? Porque criou bem. Mas caráter como pai e mãe de adolescentes, jovens que vão se casar, falta. Eu não gosto de ninguém na minha casa e nem gosto de ir na casa dos outros. Você tem que ir. Para quê? Para não ficar com as informações dos fofoqueiros. Ou você tem opositores que você vai jogar um bom rapaz fora, ou uma moça, ou você tem dos bajuladores. Por que tantas brigas de sogra com nora, né? Exatamente. Porque o filho é o teteio dela e aquela moça veio e roubou. Aí os dois estão tendo problema. Aquela moça não tem vamos dizer, os dotes que ela acredita serem necessários, né? E em muitos casos são mesmo. Mas ela também, ele, o pai, o marido, aquela esposa, nunca foi ali para poder, quem sabe, até ensinar aquela moça. Exato. Quem sabe até para conduzir ela. Vamos dizer, peraí, essa moça não sabe fazer. Por que você não convida ela para almoçar na sua casa e chama ela como um convite, não como uma obrigação, Vamos fazer né? junto. Vamos fazer junto aqui? Vamos lá. E percebendo que ela não sabe, faz assim, faz assado. Você está protegendo seu filho e não precisa brigar depois com aquela moça, porque não passou a roupa do meu neném, porque ele não fez tal coisa, minha filha está mal cuidada. Por que não aproxima e não traz ele para perto? Por que não coloca aquele rapaz como sendo filho seu? Sim. Ou aquela moça como Sim, sendo filha? Sim. Pastor Lei, isso é extremamente importante. Eu estava falando
noivado da minha filha, né? Sim. Tanto ela como o meu genro, eles fizeram um curso de inglês. Uhum. Então, eu peguei o que significa genro, sogro. Genro é filho por lei. Sim. Nora é filha por lei a partir de agora, pela lei, não pelo nascimento, mas pela lei, ela vai ser sua filha. Pela lei, ele vai ser seu filho. Ora, vai mesmo. Ao invés de eu passar o resto da vida criticando a criação que não foi dada, eu vou dar a criação que eu penso que precisava. Sim. É isso, é aproximar. E por que não tornar-se amigo daqueles pais de lá, para nós 4 juntos ajudar esses 2 que vão se levantar? Para quê? Para que amanhã nós não tenhamos que entrar aqui, vai divorciar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e alterar aquilo que o profeta diz, porque o rapaz ou a moça novos estarão separados dentro da igreja, e você tem que aplicar a lei, e aí muita gente vem dizer, mas ela merece ser feliz. Antes ela não merecia. Agora, para ser feliz, nós temos que anular a palavra de Deus. Né? Foi o que muitos pastores fizeram. Sim. E aí entra sim nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, ela não está aqui apenas no expor a palavra, naquilo que as pessoas acham que deve ser exposto. As pessoas acham que nós temos que entrar apenas na parte misteriosa da palavra. Quantas pessoas com as cabeças cheias de mistério estão separando das suas esposas, dos seus maridos? Sim. A palavra, ela é um todo. Da onde nós estamos lendo? Nós estamos lendo da mesma Bíblia. A Bíblia que nos fala de Apocalipse, ela também nos fala dos provérbios. A Bíblia que nos leva ao Gênesis, ao Éden, ela nos mostra as condições familiares. Eu creio que o irmão Grimm fez um folhetim, né? Sim. E ele disse ali, o irmão Brana disse que a maioria das entrevistas, o que nós chamamos aqui de atendimento de escritório, o profeta chamou de entrevista. As pessoas querem ter uma entrevista comigo. Ele disse que apenas uns 5% das pessoas que iam ao seu escritório ou conversavam com ele queria saber alguma coisa a respeito da doutrina que ele pregava. O resto queria tudo saber sobre suas casas, seus casamentos, a criação dos seus filhos. Por quê? Sim. Porque isso foi lá no princípio. E Gênesis é semente, é início. Tudo que teve lá no princípio continua tendo em todas as eras no decorrer de toda a história. Então, nós temos sim que ocupar tempo. Estamos aqui num programa ocupando o nosso tempo, que nós poderíamos estar nos promovendo a nós mesmos com coisas bem mais sugestivas que nos fariam melhor do que você que está aí. Mas o importante é você aí, a família sentada aí, estar melhor. Ou nos ter como exemplo, ou saber que foi falado, porque isso aqui também é vara. E uma coisa, claro, Deus, E uma coisa muito interessante, pastor Vilaça, é que se nós tomamos, por exemplo, vamos pegar, nós estamos falando aqui sobre tomar tempo de ensinar uma criança. Mas nós já temos aí mais idade, alguns casados recentemente, outros casados há muito tempo, porque tem casal de pessoas que já são idosos e às vezes a gente tem que cuidar do problema que eles estão vivendo no casamento. Por coisas que eles não aprenderam lá quando criança. Não tiveram pais cristãos. Não tiveram pais cristãos. Não tiveram pastores dedicados. Eu falei há poucos dias isso, como que há pessoas que acostumam-se até com o fato de não terem uma igreja onde irem. Eles não entendem o que é um ministério pastoral. Eles, porque nunca tiveram pastor, eles não entendem o papel de pai,
porque nunca aprenderam coisas como isso. Casaram-se, às vezes casou no mundo, veio para a igreja e nunca tiveram instrução sobre essas coisas. E às vezes hoje as pessoas estão se comportando de determinadas maneiras que é resultado de uma negligência lá atrás, de coisas que elas deveriam ter aprendido, não aprenderam. E a Escritura, pastor Vilaça, ela requer, o senhor já falou isso algumas vezes, né? Ela requer de um homem que, para ele assumir um ministério, se há um dom sobre ele, para ele assumir um ministério, ele tem que ter uma família em equilíbrio. Exato. Um homem que seja governo da sua casa, que tenha seus filhos em sujeição, que seja marido de uma mulher, dentre outras muitas coisas, que a Escritura requer. Quando você for se separar da sua esposa, ou no sentido de não ter intimidade com ela, você precisa ter, para a consagração, você precisa ter a aquiescência dela. Exato. Se você está brigado com a sua esposa e está jejuando, você pode ter certeza, você não vai ter resposta de Deus no seu jejum. Você está, não, eu vou santificar minha vida e eu sei que está me impedindo de... Claro que nós não estamos falando que os dois precisam brigar, né? E ela, vamos dizer, eu aceito, mas não concordo. Não é isso. O que nós estamos dizendo é, precisa haver uma direção igual de ambos. Ela sabe que ele está separado para um propósito de aproximação maior com Deus. Mas esse homem não vai viver uma vida que geralmente vira até desculpas, né, pastor Vilaça? Não, eu estou jejuando. Ele não está jejuando, ele está usando o jejum para não cumprir com um dever dele. Está fugindo da sua responsabilidade. São coisas que são aprendidas lá atrás. Bom, Adelso, faz muitos anos que eu li pela primeira vez Isaías 58 e nunca mais me esqueci. Sim, senhor. Olha para a quem é dirigida essas palavras. Verso 1 diz assim: clama em alta voz, Deus mandando o profeta. Não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E à casa de Jacó os seus pecados. Então Deus vai falar com eles. Vocês estão prostituindo, vocês estão roubando. Todavia, me procuram cada dia. Uma pessoa que procura Deus todo dia não se pode ser considerada transgressora. Aqui que entra algo. Alguém para assumir o ministério tem que ter requisitos? Tem. Não, mas para que tudo isso? Vamos deixar passar alguma coisa porque essa pessoa tem dom. Uhum. Porque essa pessoa tem determinadas virtudes e falta outras. Me procuram cada dia. Alguém que procura a Deus todos os dias é uma pessoa que pode ser confiável e dá para ela a responsabilidade? Não. Olha aqui. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Ora, se eu fosse Isaías aqui, eu estava já pasmado com Deus. Senhor, espera aí. Como assim, né? Um povo com tanta virtude assim, tem alguma transgressão? Por isso, o olhar de Deus é mais minucioso do que o nosso. Não, esse irmão aí não tem problema, não. Ele é bom, ele sabe pregar. Sabe pregar, mas ele escorraça a esposa. Com o quê? Com ações ocultas que nós não estamos vendo. Tem alguma coisa de errado ali acontecendo. Não, mas ele tem um dom. Então, por causa do dom, passou-se por cima
dos requisitos da palavra. Pastor Vilas, há um tempo atrás eu falei com um irmão maravilhoso que eu amo. Eu percebi que ele estava sempre ali procurando corrigir alguma coisa em alguém, ensinando uma coisa e tal. E aí um dia eu estava tratando algumas situações dele. Ele sabe o tanto que eu sou criterioso nessa questão. Eu falei com ele assim, eu quero que você pare de ficar aconselhando os outros. Você está precisando de conselho e está aconselhando os outros. E aí, assim, claro, um rapaz novo e às vezes, pelo fato de não ter ouvido coisas anteriormente, ele não tinha essa noção. E não era uma má intenção, não. Fazia, mas pensa, vamos pensar assim. Imagina eu corrigindo o senhor. Tive um problema lá com a Lohane. E aí eu falei, não, pastor Lei, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Aí depois o senhor, em um determinado momento, percebe assim, peraí, o irmão Adelso está com um problema assim e assim com a irmã Luana, e ele deveria fazer o que falou para eu fazer e ele mesmo não está fazendo. Peraí, qual é o efeito que isso vai causar? Você vai falar assim, poxa vida, companheiro, é melhor você ficar Paulo quieto, né? adverte os pregadores para que eles não sejam achados em falta naquilo que estão corrigindo. Exatamente. O povo. Como que eu vou corrigir uma coisa que eu mesmo estou pecando nela, vamos dizer assim, ou seja, falhando naquilo? Se eu estou fazendo aquilo de forma errada, como é que eu vou ensinar alguém a ser rico? O senhor lembra quando o senhor falou isso uma certa vez com um irmão? Vou dar curso para como você se tornar rico. Tá. Se você é rico. Você é rico? Não. Ora, não faça esse curso. Esse curso não vai ir para muito longe, não, né? Bom, Adelso, olha o que Deus corrigiu nesse povo. Que coisa. O que ele corrigiu, as transgressões que Deus estava dizendo. Ele diz assim, eles têm prazer em chegar a Deus dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha. O senhor está vendo que eu estou fazendo jejum? Deus fala, rapaz, por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Sabe aquele sujeito que se gaba? Essa noite acordei 3. Na verdade, todas as noites, 3 da manhã, eu estou acordado orando. Para com isso. Para com isso. Parar de orar? Não, para de falar que você está fazendo isso. Você está achando seu próprio contentamento. As pessoas já te consideram o orador da madrugada. Achais o vosso próprio contentamento e requereis o vosso trabalho. O senhor não vai me pagar pelo jejum? Olha. Eis que... Aí entra aqui uma coisa que nós estávamos conversando antes. Eu tenho a palavra aberta. E você usa a palavra aberta como munição para atirar nos outros? Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que um homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Aí Deus vai dizer, então quer dizer que esse povo estava fazendo essas coisas. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade? Que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Aí entra aquela coisa. Rapaz, você jejuou. Você ora. Você aparece. Mas eu fico olhando. Isso é claro que existe até uma
uma... Eu acho que já é um hábito. Você vai, por exemplo, a um açougue. Hoje eu fui. E aí você pede 1,5 kg. Eu percebi que a senhora que estava me atendendo, ela não tinha uma habilidade assim. Aí ela falou assim, o senhor quer escolher qual? Eu pensei, eu acho que ela deve ser novata. Ali. E eu pedi uma coisa que ela estava sem saber. Eu falei, esse aqui. Aí ela pegou e eu falei, eu quero 1,5 kg. E ela fez ali uma limpeza, tirou algumas coisas e colocou aquele pedaço lá. Deu 1,6 kg e algumas gramas ali. Aí ela falou assim, 1,600 e... Vamos dizer, 1,632. Aí, na hora eu pensei assim, se eu, um pastor, que levantei de madrugada para orar e que fiz jejum a manhã toda, agora eu digo para ela assim, não, eu quero 1,5. Como é que essa mulher vai tirar 132 gramas daquela carne? É isso que Deus... São pequenas atitudes assim que Deus está chamando o povo. Gente, para de ficar colocando cinza na sua cabeça. Todo mundo sabe que você está jejuando e você está lá com as ligaduras da impiedade. Não, eu quero assim, não faça isso, não faça aquilo. Eu vejo o comportamento, às vezes, da pessoa. Isso era com uma pessoa de fora. Às vezes, com a própria esposa. Não é? Nunca está bom o que ela fez. Com os filhos, nunca está bom o que as crianças fazem. Com a mãe. Mas estava ali orando, estava participando das vigílias dos jovens ou da consagração das moças, mas permite uma mãe... Você vê uma esposa, por exemplo, que trabalhou o dia todo, aí teve um almoço que queimou. Olha só, irmão, amigo, seja lá quem for que esteja ali, você já ficou nos deveres de uma casa com todos eles e ainda cuidando alguma coisa no fogo? Que você pisca, queima. Que você pisca, ferve. Ah, mas fica então aqui em cima e se atenta. E olha a criança e percebe que a máquina desligou ali e atende um chamado no portão. Tá? Essas coisas podem acontecer. Aí nós chegamos e encontramos uma vasilha ali queimada. Você já lavou alguma? Eu vou lavar isso. Para quê? Para você não ter que levantar 3 horas da manhã e ficar, Deus, muda o ambiente da nossa casa. Você teria mudado na vasilha queimada lá, ao invés de, mas queimou de novo hoje, mas todos os dias aqui em casa queima uma coisa e tal. Se tivesse lavado aquela vasilha, não precisava ter feito aquele jejum, para expulsar o inimigo de dentro de casa, porque o ambiente está muito ruim. Às vezes o segredo do ambiente ruim são as nossas reações com determinadas coisas. Você compra, entre aspas, né? Claro, você compra o direito de ter paz. Lembra do pastor Vanderlei falando assim, eu pago mais caro para minha paz? Claro. Tem Por quê? coisas Porque é valioso para mim ter minha paz. E às vezes, pastor Lei, a gente encontra muitos homens e noutras questões nós vemos muitas mulheres que se posicionam de uma forma assim, não, eu não faço isso para homem, eu não faço isso para mulher, o homem não tem que lavar vasilha. Você está pagando para ter uma guerra dentro da sua casa. Por que que o camarada não pode pegar uma vasilha para lavar para a esposa? Bom, eu estou usando vasilha como um exemplo, né? Tem muitas outras coisas que, de verdade, são deveres das mulheres. Sim, tem coisas que são deveres do homem.
Mas por que que aquela mulher não pode ajudar aquele homem naquilo? E por que que aquele homem não pode ajudar aquela mulher para uma manutenção de uma convivência agradável? Uma convivência que vai trazer para dentro daquela casa muitos benefícios. Adelso, eu fui fazer um serviço essa semana. Estava fazendo um serviço, colocando uma lona, parafusando e tal. E eu estava sozinho. A minha esposa tinha saído com a minha nora para levarem meu neto para tomar vacina. Ah, nós não tomamos vacina. Ah, não, né? Então foi tomar vacina. E eu fazendo ali aquele trabalho e tal, num lugar bem ruim. Rapaz, como que você precisa de alguém que possa, por exemplo, pega o parafuso para mim? Às vezes, irmão e irmã, a gente está fazendo uma coisa, uma manutenção na casa, a esposa estando ali, próxima daquela escada, você não tem que descer a escada toda hora e pegar um parafuso. Às vezes você está com os parafusos ou o prego lá e ele escapa, cai. Bem, querida, pega para mim. E a diferença que isso faz? Meu Deus, isso ajuda demais. Isso nos ajuda muito. Ajuda ela também muito. Você, com muito mais força, tirar aquela coisa queimada ali da vasilha, não é? Depois você está exausto lá, puxa, mas se elas estivessem ali, uma poderia ter me dado a ferramenta, o outro poderia ter feito isso. Sim. Não, eu tive que fazer tudo aquilo num lugar difícil, mas o que eu vou fazer? Aí um dia, uma irmã disse para minha esposa, que eu estou fazendo, estava pintando umas janelas, e ela disse assim, estou fazendo aqui serviço de homem. A minha esposa falou, o quê? Pintar a janela, a porta? Ela falou, não, isso não é serviço de homem, não. Isso é serviço. Qualquer um pode fazer. Claro que sim. Você pode pintar a janela. Você acredita que meu marido não pinta o portão? Está lá a tinta. Por que a senhora não pega e pinta isso? Passa um rolinho lá, quem sabe chama as crianças, né? Pinta aquilo ali. Para quê? Para evitar essas contendas, esses problemas e tudo. Mas isso é de homem, isso é de mulher. E aí fazendo uma cena, né? Fazendo uma cena. Imagina... De coitado, né? Se você pega, por exemplo, o sujeito tem que pintar o portão. E aí ele saiu para trabalhar, vamos dizer, ele tem o fim de semana. Ele pode fazer, porque trabalhar também não vai matar ninguém. Né? Mas pensa, às vezes aquela esposa está lá em casa, terminou suas coisas para fazer, vamos colocar aqui, ela foi tirar um cochilo, que eu acho que está dentro do... Não é proibido. Não é proibido. E é até muito bom. Mas vamos que ela fala assim, poxa, meu marido está trabalhando e ele me falou que está bem apertado com os trabalhos que ele está fazendo. Seja numa fábrica, seja trabalhando por conta própria. Aquele portão ele vai pintar sábado. Eu vou pintar esse portão para ele nas minhas folgas durante a semana. Sim. Quando ele chegar no fim de semana, o portão está pintado e ele vai poder ter um tempo para descansar. Quem sabe a gente até descansa junto no sábado. Né? Pensa no tanto que ele vai se sentir importante para você. Você fez uma coisa para beneficiá-lo. Eu não consigo acreditar que esse sujeito será tão mal de depois não retribuir, não compensar aquilo. Mas eu estava lendo um texto, não sei se ontem, essa semana eu li um texto, formas de dizer eu te amo sem palavras. Que coisa, né? Tem muita gente dizendo para você que te ama sem nenhuma palavra e você não percebe aquilo. Esse tipo de coisa. Sim. De interessar pelo seu trabalho, de te ajudar, de pensar um pouco em você amanhã, no desgaste, eu posso evitar isso, eu posso fazer. Essa pessoa fez, meu Deus, isso é demonstração de amor, isso é demonstração de compreensão, isso é demonstração de respeito, respeitar aquela pessoa que precisa. Então, quando nós entramos debaixo da carga um do outro, olha, não tem coisa mais valiosa. Irmão Adelso, eu tive algumas experiências assim,
a gente acaba tendo um cabo dentro de um carro, né? Sim. Passei, estava eu e o meu filho, passei, tinha um rapaz com um carro ali, creio que trabalhava com telefone, tinha escada em cima do carro e o carro não pegava. Aí já vinha assim, passei por ele, falei, puxa, um lugar desse, um lugar deserto. Falei, vamos ali. Dei uma ré, já parei de frente o meu carro com o dele, abri o meu capô, abri o meu porta-mala, coloquei aquelas garrinhas lá e liga, tcham! Rapaz, aquele moço ficou maravilhado. O que era aquilo? Que coisa. Um dia eu estava vindo lá de Matozinhos, né? Faltava um pouquinho assim para um rapaz subir, eu me lembro, com uma caravana. E aí o carro dele acabou a gasolina. E eles estavam tentando empurrar aquele carro, aquela banheirona, morro acima, porque lá embaixo, chegando Pesado. em Pedro Leopoldo ali, tem um posto, né? Sim. Aí tem uma corda aí no carro. Parei na frente dele, desci, amarrei o carro dele no meu, puxei alguns metros. Falei, agora dá para você descer aí e ir no posto. Ô, amigo, o que eu faço? Oh, Deus te abençoe. Ficaram sem saber o que falava comigo. E aquilo não me custou nada. Esse tipo de coisa significa eu te compreendo, eu te respeito, eu te amo, eu te ajudo. Você ajudar. Eu já fui ajudado dessa forma. Alguém veio e rebocou meu carro. Alguém passou e me ajudou em alguma coisa, aquele carro. Agora, está criando-se uma geração. Eu me lembro, irmão Adelson, nós éramos meninos, rapazinhos aí de 10, 11, 12, não, antes disso. Chegava um pouco de areia na casa do vizinho. O meu pai falava assim, ó, vai lá ajudar. Ajuda. Eu Sim. me lembro lá, antes dos 10 anos, era o senhor Acácio. Ajuda, senhor Acácio, guardar a areia dele. Aí você ia lá e ajudava e tava aí, seu Acácio. Dona Maria, esse menino da senhora é de ouro. Um dia ele te trazia um presentinho, um dia te fazia um agrado, daqui a pouco te chamava. Você faz esse aqui por um dinheiro? Faz. Depois, mais idade, nós mudamos para um outro lugar e lá tinha o senhor Rubens, o senhor Luiz, o senhor Vandeci, Vandeir. Ó, chegou material de construção, ajuda ele. Quando o nosso chegava, lá vinha eles com os filhos deles, ajudavam nós. Aqui também. Hoje, chega um seu, se o filho do vizinho puder jogar sua areia na enxurrada, joga. O próprio vizinho. Sim. Que geração? O que é isso? Se você deixar na sua calçada do dia para o outro, te denuncia. Te denuncia. E por aí vai. E aí vai. Ah, mas eu tenho uma lei que não pode ficar na calçada. E não tem uma lei dentro de nós. Aí é que está. É uma lei maior dentro de nós que vai lá e ajuda. Para não ficar na calçada, eu vou ajudar ele a pôr para dentro. Viu na nossa rua lá, os cabos, né? Os cabos atravessaram assim, os carros não... Eu fui lá, juntei aqueles cabos todos, amarrei assim, amarrei numa árvore. Criou um lugar, os carros passaram. Ah, mas você não teve medo? Ora, até hoje está lá, não tá? São uns 15 dias mexendo ainda lá. Estão mexendo naquilo lá. Por que nós não podemos fazer? Eu estou pagando. Meu Deus, o cristão está muito acima disso, irmão Adelson. Sim. O cristão está muito longe dessas pequenas coisas. Isso é de mulher, isso é de homem, isso aqui, ela que tem que fazer. Meu Pai do céu. E depois vai orar. Orar. Aí Deus diz assim, eu estou enjoado das vossas luas novas. Foi o irmão Fernando ou você que falou sobre? Ou o irmão Johnny, não lembro. Eu creio que o irmão Johnny, que ele estava falando sobre as coisas se tornaram tradições, né? Eu estou enjoado. Deus fala em Isaías, Sim, eu estou enjoado das vossas solenidades, das vossas celebrações de lua nova. Para com isso. É isso aqui, ó. Não é que você
solta as ataduras do jugo, deixa livres os oprimidos, despedace todos os jugos, quer dizer, perdoa as pessoas, não mantenha as pessoas presas. Nós já tratamos de casos assim, ó, tem 20 anos que ele falou isso e isso comigo. Meu Deus, essa pessoa está com isso de 20 anos. Há pouco tempo eu fui ajudar um casal e aí eles me falaram, porque quando nós éramos solteiros, eu falei, não acredito que vocês estão guardando coisa de quando eram solteiros. Que coisa. Que prejuízo, né? 40 anos de 40 casado anos. E você está guardando. É por isso que você está fazendo hoje uma vingancinha de coisa lá atrás. Irmão Adelso, como é que as pessoas serão arrebatadas? Não tem como. Não tem como. São coisas naturais que refletem no espiritual. Eu estava dizendo para os irmãos assim, pastor Vilaça, isso não significa que nós vamos desprezar os mistérios que foram revelados, porque isso não se pode fazer. Porque se não precisássemos deles, eles não estariam lá. Não estariam. Não haveria um profeta. Né? Exatamente. Mas eu estava dizendo assim, uma pessoa negligente nos cuidados das coisas naturais, negligente será nas coisas espirituais. Com certeza. A menos que ele conserte aquilo. Se ele deixar aquilo permanecer na vida dele, se eu não consigo cuidar de coisas, minha esposa está doente, eu não posso lavar uma vasilha para ela. A casa fica bagunçada porque ela não pode fazer, né? Eu vou cuidar, pastor Vilaça, para manter o senhor bem de saúde, para pregar a palavra para mim? Não tem jeito. Pastor, você está acostumado com explorar alguém. Pastor Lei passou mal, não vai ter culto. Ele devia vir assim mesmo. Que coisa. Não é? Então, uma pessoa que é negligente nas coisas naturais, e ela, vamos dizer, não aquela pessoa negligente, inconsciente daquilo. Sim. Porque tem pessoas que às vezes elas fazem determinadas coisas, aquilo é um hábito da vida dela, como o senhor disse lá atrás, a gente investiga, vai atrás, às vezes aquilo é uma cultura de vida daquela pessoa que ela acha que está certo, está tudo bem. E não está bem. E às vezes aquela pessoa precisa ser confrontada e aquela pessoa percebe e pensa assim, gente, não é que isso é verdade, eu estou errado nisso aqui. E ele vai consertar. Eu estou dizendo daquela pessoa que não importa o quanto diga para ela, que ela, vamos dizer, mostrar para ela, olha, esse comportamento não é um bom comportamento, não. Ela fica bicuda com você, fica brava, como uma certa vez alguém disse para mim, você está rogando praga em mim. Então, quer dizer, aquela pessoa não quer consertar as coisas da vida dela, ela acha que ela está correta e ninguém muda a mente dela. Nas coisas espirituais, ela vai agir da mesma maneira. Exato. E vai ser tão prejudicada espiritualmente quanto é prejudicada naturalmente. Não consegue viver com uma pessoa, casa 1, 2, 3 vezes e nunca dá certo com nenhuma das que casou. Ora, tem que saber por que isso está acontecendo, né? Nunca se corrigiu o porquê do rompimento do primeiro casamento, o segundo vai se romper pelas mesmas coisas. Né? Mesmas coisas. Pois é, irmão Adelso. Nós podíamos ir falando aqui coisas e mais coisas, Sim. e mais e mais. Sim. Mas eu creio que dá para todo mundo refletir um pouquinho, né? E nós mesmos. Nós também temos nossos defeitos e temos que ter autoavaliação. Com certeza. Por quê? Porque você também não pode ter, perdoa a expressão, a cara de pau de falar uma coisa aqui, depois chegar em casa a esposa olhar e dizer assim, Acabou. nó, mas ali no programa você estava bom demais, né? Tem que se dar exemplo. Nós tivemos participando conosco o irmão Rolf Borba e família, né?
O irmão Francisco, também é família. O irmão Renato Leonardo e a irmã Marli. Irmão Silvino, a irmã Elza e a irmã Enira. Eles dizendo que aula, se as pessoas ouvissem e vivessem, mudaria muita coisa. Oh, tenha certeza disso, irmão Silvino, com certeza. Falando nisso, nós estamos felizes com a vitória de vocês, né? Deus abençoe. Verdade. O irmão Graças Luiz a e a Deus. irmã Dalva também estão nos acompanhando aqui em BH. Eu tenho aqui uma lista. Hoje foi a Bela que nos mandou a Eu lista. tenho aqui, pastor Lei, o irmão Jonas, a irmã Elisângela e o irmão Sidney, lá em Conceição do Mato Dentro. O Sidney está sendo uma ajuda e tanto na construção lá, né, irmão Adelson? Meu Deus do céu. Não tenho palavras para agradecer o quanto o irmão Sidney está nos ajudando lá esses últimos 2, 3 meses aí, de uma forma incrível. Eu vou carregar uma gratidão no coração, irmão Adelson. Você faz parte desse grupo e tantos irmãos, porque quando eu lancei o desafio ali com a igreja de Ouro Branco que nós iríamos construir, eu vim naquele dia, o dia que nós fizemos um culto lá no terreno vazio, eu vim preocupadíssimo que eu teria um peso absurdo nos próximos 2, 3 anos. Sim. Rapaz, o que me valeu esses homens maravilhosos, essas famílias incríveis, Sim. o que me valeu ali, eu nunca vou esquecer. Por quê? Porque eu tive as pessoas que se envolveram com o projeto que eu creio que Deus me deu, financiaram. Eu tive as pessoas que foram para lá. Quantas vezes você foi comigo, irmão Sérgio, falando aqui mais próximo, mas tantos que foram e me ajudaram assim, sem medida, não tinha o que medir. A igreja de Ouro Branco ficou grata. Eu creio que agora os irmãos em Conceição do Mato Dentro, por essas pessoas que são ungidas por Deus. Irmão Sidney, eu creio que é Deus no seu coração, né? Vou ajudar o irmão Adelson. Enquanto eu faço aqui, ele continua ali, pregando, fazendo. Sim. Não, meu Deus, sem palavras. Né? Incrível. Então, aqui na nossa lista, os irmãos aqui em Belo Horizonte. A irmã Lourdinha Ferreira, Cristiane Rosa Amaral, irmão Wanderlei, irmã Elizabeth, irmã Lohane Vilaça, Manuel Gonçalves, Elaine Neves, Rafael, Esther e Emanuele, irmã Dinha e família, irmã Michele Barros, Sônia e Cláudio, Terezinha Santos, Clariana Oliveira, Tiago José, irmã Carmen de Jesus, Adriana Oliveira, Eliete Lima, Cristiana, Flávio Augusto, irmão Davi, irmã Amália, irmã Maria, Sheila Rodrigues, Péricles Santos, Miriam e família, Norma Maria, Sara Rodrigues e Miguel, Luciana, Luísa e Ana Clara. Lá em Congonhas, a irmã Doris. Em Contagem, irmã Maria Gomes, Graça e Nonô, Natália Sidney, Bia e Samara, Tiago Joaquim e família, Antônio e Lilian. Em Criciúma, irmão Geraldo e a esposa. Deus abençoe lá. Irmão Sebastião, irmão Robson aqui em Esmeraldas, irmã Marlene Bárbara em Fortaleza de Minas, também lá a irmã Maria José. Irmão Robson, irmã Solange, Mateus e Lucas em Ibirité, também a irmã Geralda, Paula e família. Em Içara, irmão Missa. Em Juatuba, irmão Viriato e irmã Quitéria.
Lucas e família em Maringá, Leonardo, Gláucia e Esté em Nova Serrana, Antônio Paulino e família em Ouro Branco, irmão Wellington. Aí, ó. Eles estavam lá hoje, irmão Wellington, o irmão Célio, trabalharam o dia inteiro na igreja. Detalhes que ficaram, estão lá. Sim. Deus os abençoe e recompense, né? Antônio e família em Ribeirão das Neves, Stephanie Laia e família, Francisco de Paula, Maibi e família e Marília, Ribeirão das Neves. Lucas e Eunice, no Rio de Janeiro, Eliane Aguiar em Sabará, Helenice e irmãs também em Sabará. Sara Amaral em Santa Luzia, Maria Luísa, José Passos, Arthur Luiz e Suni, Antônio e família, Pedro Marques em Xereder. Estive lá. Bom lugar, bons irmãos. Iraci, Ana Carolina e Ana Júlia Sidney em Três Marias. Vânia Lúcia, Elza Teodoro, irmã Rita, José Moreira, Rose Serafim, Daniel Rosileia, Fátima Oliveira em Vespasiano. Nelita Teixeira, irmão Antônio, irmã Osmira e irmã Rosa. E creio que ainda há aqui alguns outros nomes. Deixa eu voltar. Sim, isso. Lá antes da lista, né? Depois da lista. Eusmair e família em Goianésia. Irmão Miguel, irmã Patrícia em Santa Luzia. Eu creio que a irmã Patrícia teve um aborto, mas eu vi palavras dela dizendo que está bem. Nós desejamos, irmã Patrícia, que a senhora esteja bem, que passe pelo trauma com força, com estrutura, né? Que Deus dê graça para a senhora. Lá em casa nós tivemos uma situação dessa e Deus nos ajudou a vencer. A irmã Ana Saturnino lá em Fortaleza de Minas, Odete Gomes em Presidente Prudente, Judite em Forquilinha, Marina Pereira em Piracicaba, Luiz Angelina e Mariana em Contagem, Ivan Pereira e família em Contagem. Também ali a irmã Luana Santos, minha esposa, a Ana, a Isabela e a Maria Elisa acompanhando. A irmã Keren Júnior Sofia em Vespasiano, também a irmã Isabel Maertz, lá na Alemanha, né? Irmão Leandro Moura, em Belo Horizonte, acompanhando também. Então são esses. Que Deus abençoe. Nós pedimos a Deus pela vida do irmão José Antero de Ouro Branco. Está tendo um descontrole na pressão arterial. Que o Senhor Jesus Cristo possa entrar aí por esse sistema cardíaco e controlar essa pressão que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Domingo, nosso culto de escola dominical às 9 horas da manhã, primeiro domingo do mês, sempre tem batismo, né? Quando tem alguém... Esse domingo nós temos dois batismos pessoas programados, se Deus permitir. Os irmãos que puderem, sempre incentive alguém a vir aos cultos, a ouvir a palavra, a assistir às transmissões, para que nós tenhamos sempre mais alguém para batizar. Né? Amém. Sexta-feira, se Deus quiser, mais um programa Assim Está Escrito. Deus abençoe, irmão Adelson. Deus Muito abençoe, obrigado pela companhia. Pastor Vilas. Deus abençoe a todos. Até lá. I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, e pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements growing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.